Bom dia, irmãos. Quero já convidar todos para nós ir tomando mais uma vez os nossos lugares, né? Nos acomodando, tomando as nossas Bíblias. Aqui um minutinho, então, nós vamos começar a segunda aula. E hoje de manhã, tratando sobre ética cristã, nós estamos considerando o Sermão do Monte, a partir ali de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos dar continuidade hoje de manhã. Então, já convido a todos para, mais uma vez, se aquietar. Vamos escolher a melhor parte, nos assentar aos pés do Senhor e ouvir a sua voz, aprender dele, porque, de fato, nós necessitamos, né, das suas instruções. Muito bem. Quero convidar o irmão Alvarenga, que possa orar a Deus, rogando as bênçãos sobre a continuidade da nossa aula. Irmão Alvarenga, por favor, poderia orar para nós. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, é com muita alegria que estamos nesta manhã, mais uma vez, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra, onde estamos reunidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pela palavra que acabamos de receber da parte do Senhor, através do Teu servo, do Teu Filho, nosso irmão Davi, onde veio relatando ali, através dos escritos da carta aos Gálatas, a origem do Evangelho, a defesa do Evangelho e também o poder do Evangelho na vida daqueles que creem, daqueles que realmente são salvos pelo Senhor. Vimos que a nossa justificação é pela fé e não pelas obras da lei. É pela Tua graça que nós somos salvos, como aprendemos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por essa porção já recebida. Obrigado por tudo que aprendemos nesta manhã e agora também queremos colocar na presença do Senhor nosso irmão Alexandre, que vai também tratar um assunto tão importante, que é a ética na vida cristã. Assim como o Senhor usou o nosso irmão Davi, que o Senhor possa usar também o nosso irmão Alexandre, e que nós possamos ser edificados, fortalecidos, alicerçados na Tua palavra, para que possamos viver aqui neste mundo, testemunhando do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nos submetendo aos ensinos do Senhor. Porque somente assim a nossa vida terá sentido aqui nesse mundo. É quando nós estamos em obediência e dentro dos propósitos do Senhor. Nos ajude a termos esse entendimento, a darmos essa prioridade em nossas vidas, a buscarmos realmente estar aos pés do nosso Salvador, porque é o melhor lugar onde nós podemos estar. Então, Senhor, fale aos nossos corações. Nós oramos com gratidão, com ações de graça, no nome santo, amado e precioso do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, vamos então abrir nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos ler versos 13 ao verso 16. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós já consideramos, né, as bem-aventuranças. E hoje vamos olhar a partir do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois a luz, perdão, o celular aqui está desligado, mas funcionou alguma coisa. Desculpe, meus irmãos. Vamos ler, então, Mateus 5 e 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada
sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Somente até aqui, que Deus continue abençoando esses estudos, a sua palavra, aos nossos corações nesta manhã. Eu penso, irmãos, que esse é um trecho muito desafiador desta série de instruções, né, desse sermão que o Senhor Jesus trouxe ali aos seus discípulos e aqueles que estavam ali ao redor, e também, claro, para o nosso ensino, para o nosso proveito. Tem um hino, uma canção do grupo Logos que fala, né, de sermos sal e luz, e um texto que eu sempre lembro e gosto de lembrar, diz assim: somos sal e luz. E eu pergunto, afinal, e se não salgar? E se não brilhar? Para que servimos nós? E é um questionamento que todos nós precisamos fazer constantemente. E procurar sempre acertar as coisas, né? Para que possamos cumprir o papel que nos foi dado como sal e luz deste mundo. Nós estamos, então, agora passando para uma parte que trata da influência do cristão neste mundo. Nós vimos nas bem-aventuranças as características, né, do cristão, e agora nós passamos para a influência do cristão neste mundo. E como é grande, meus irmãos, a nossa responsabilidade para influenciar de maneira positiva este mundo que jaz no maligno, esse mundo em trevas que nós vivemos. Quando nós fomos enviados, né, a anunciar o evangelho, a proclamar, né, e da mesma forma, quando os discípulos foram enviados a pregar, é chegado o reino do céu, lá em Mateus 10, eles foram enviados como ovelhas no meio de lobos, né? Mateus 5,16, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A ideia que eu quero trazer aqui é, eles não foram isolados, eles não se ajuntaram num convento, eles não se separaram de tudo, subiram uma montanha, fizeram ali uma comunidade e ficaram longe de qualquer coisa em redor, né, que pudesse atrapalhar a sua vida devota. Mas Deus enviou os seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. E essa ideia é aqui apresentada quando a Bíblia nos diz que somos sal e somos luz neste mundo que se corrompe no pecado e que vive, de fato, em trevas. Nós não devemos nos isolar, né? E achar que vamos viver fora dessa sociedade. O mundo aqui, nós entendemos, não é a Terra, mas é esse sistema comandado por Satanás, né? O príncipe deste mundo, uma sociedade corrompida, de homens que amam a si mesmos, né? Especialmente nesses últimos dias que nós vivemos. Esta é a realidade ao nosso redor. O nosso caráter cristão, a nossa ética cristã, ela deve estar à vista, meus irmãos, e aqui eu quero enfatizar isso, ela deve estar à vista de todos. E quando eu enfatizo estas coisas, eu mesmo me condeno, porque muitas vezes não manifestei as bem-aventuranças, e é uma luta constante, né? Mas a instrução para nós é este caráter cristão, esta ética cristã, esta semelhança com Jesus Cristo, visto que as bem-aventuranças revelam para nós a pessoa bendita de Cristo. Estas características devem estar à vista de todos os homens.
estamos no mundo, mas não somos do mundo, conforme o Senhor Jesus falou lá em João 17, né? Não são do mundo. Depois você pode ler lá, verso 14, né? Eu também os enviei ao mundo, mas eles não são do mundo. Vamos ler esse texto, João, capítulo 17, Evangelho de João. Aquela oração do Senhor Jesus, né, pelos seus, o verso 14, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas livre-os do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não pertencemos a este mundo, mas nós estamos neste mundo e devemos, de fato, manifestar de maneira clara, visível, este caráter cristão, né? Esta metáfora aqui, ela apresenta esta verdade, né? A sal e luz é uma metáfora de coisas cotidianas, de coisas que são comuns a todos os lares, né? Tanto o sal como a luz. Mas isso não quer dizer que nós vamos melhorar todo mundo, ou que os discípulos, na época, iriam melhorar a nação judaica, ou iriam melhorar o Império Romano, ou o mundo em redor, né? Nós não vamos resolver o problema da corrupção e das trevas deste mundo. Mas, meus irmãos, qualquer influência positiva, qualquer bem que resulte, seja ele moral, seja ele espiritual, qualquer proveito que haja em viver a vida cristã como nós devemos vivê-la, já é proveitoso, já valeu a pena. Às vezes nós queremos ser um resplendor de luz do céu, mas eu tenho aprendido uma coisa, que num mundo de trevas, uma luz, uma pequena luz, já traz iluminação, já traz um ponto de referência. Então, cada um de nós pode, de fato, ser o sal e a luz que nós devemos ser. Uma boa influência para a comunidade onde nós vivemos, para o bairro, para os colegas de trabalho, para os colegas na escola, na faculdade. Isso deve ser visível, conforme nós aprendemos aqui. Manter esse caráter evidente, nítido, claro, transparente, né? Em conformidade com aquilo que foi descrito nas bem-aventuranças. É, de fato, um texto, um trecho desafiador para cada um de nós. As bem-aventuranças, como nós já falamos, mostram o caráter essencial do Senhor Jesus Cristo, e talvez nós podemos perguntar, que influência pessoas que trazem as características descritas ali nas bem-aventuranças poderia ter num mundo tão agressivo, tão violento, tão mergulhado no pecado, tão mergulhado na injustiça, no orgulho, nas mentiras? Que influência o humilde e o manso, aqueles que choram, os misericordiosos, que influência aqueles que buscam a paz poderiam ter num mundo de guerra, de mentiras, de corações duros, né? Sem misericórdia, de pessoas arrogantes e assim por diante. Talvez nós podemos dizer que essas pessoas, e são poucos, né? Estão em minoria, seriam varridos, né, pelo mal, seriam destruídos, tragados pela enchente do mal. Mas nós temos conosco o Senhor, aquele que está entronizado, né? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, eu devo desejar, sim, fazer a minha parte. Ser sal,
ser luz, ainda que isso vai trazer sobre a minha vida perseguições. Nós lemos e já falamos, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados, felizes em santidade, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa do evangelho, por causa do nome de Cristo. Exultai e alegrai-vos, grande é o vosso galardão. Então, ainda que pareça uma luta desproporcional, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abra os nossos olhos, irmãos, para que nós possamos ver a força e o poder de Deus que há em nós para sermos sal e luz. E nós vamos considerar com mais cuidado essa questão do sal e também da luz separadamente. 2 Coríntios 4:9, o apóstolo diz: perseguidos, mas não desamparados, em momento algum. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. À medida que nós formos sal, procurando evitar a corrupção e a degeneração deste mundo, à medida que nós somos luz e procurarmos iluminar este mundo em tão grandes trevas, nós vamos ter oposição. Aquele que quer viver uma vida piedosa, ele vai ter problemas. Mas podemos ser perseguidos. Mas certamente nunca seremos desamparados. Apesar do mundo nos odiar, né, nós lemos lá, deles a minha palavra e o mundo os odiou, apesar desta perseguição, desta animosidade do mundo, nós, como igreja, como filhos, como servos de Deus, nós somos chamados para servir o mundo, para abençoar o mundo que nos persegue, para orar pelo mundo que nos persegue. E para definir a natureza dessa influência, então o Senhor Jesus usa essas duas metáforas, o sal e a luz. Em Mateus 5 mesmo, ele diz: amai os vossos inimigos. Nós vamos falar disso, se o Senhor permitir, no ano que vem, né? Verso 44, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Essa é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade como sal e luz. Bom, como nós temos falado, são utensílios comuns, né? Toda casa tem sal e luz, são utilidades indispensáveis, de fato, né? A necessidade da luz, ela é óbvia, nós podemos dizer, né? Ela vai iluminar, ela vai clarear. O sal já tem mais do que um uso, né? Ele pode dar sabor, é um condimento, como também ele conserva da decomposição, né, natural das coisas. E nós sabemos, o sal certamente sempre foi conhecido como condimento, né? Jó, capítulo 6, verso 6, diz: comer-se-á sem sal o que é insípido. Então, o sal sempre foi conhecido como algo que dá realmente sabor. Mas, particularmente, eu penso que a metáfora aqui é justamente considerando mais essa questão de preservar, de impedir a decomposição, né? E isso é usado até o dia de hoje, né? Alguém aí vai conhecer carne de sol, charque, né? Jabá. Muitas pessoas ainda usam esse sistema de salgar para conservar, para não permitir a decomposição natural, né? Então, independente do nome, o segredo é o mesmo. O sal que conserva também lhe dá o sabor. E essa é talvez a ideia aqui que nós devemos guardar. O sal que conserva
que não permite a decomposição, que não permite, né, a corrupção, ele também dá o sabor. E essa é uma verdade básica para nós aqui. Talvez a ideia de que a igreja iria tornar o mundo um lugar mais saboroso, mais agradável a Deus, não me agrada muito, né? O mundo jaz no maligno, o mundo vai de mal a pior, nós vamos ver, o mundo está reservado para o fogo, né? Deus tem prazer na igreja, nos salvos, né? Então, o nosso papel, quando olhamos para o sal, é de fato conservar, mas o sal que conserva também dá o sabor. Agora, a ideia aqui, e essa é importante também, que nós precisamos considerar, é que são duas coisas separadas. São duas comunidades separadas, né? De um lado, a terra, do outro, a igreja, o sal da terra. De um lado, o mundo, do outro, os salvos, nós, os salvos, a igreja de Cristo, a luz do mundo. Então, são duas coisas distintas, separadas. O mundo e a igreja, eles e nós, tá? Que estão relacionados, sim, uma à outra, apenas pelo fato de sermos completamente diferentes. Meus irmãos, olha esta verdade. A única relação que há entre as trevas e a luz é a verdade de que elas são opostas, são completamente diferentes. Então, a igreja deveria mostrar ao mundo uma diferença verdadeira, real, procurando preservar o mundo da sua corrupção e iluminar o mundo em suas tão densas trevas. E é importante nós proclamarmos esta verdade. Antes de entrarmos na questão do sal, que eu quero tratar hoje de manhã, nós precisamos declarar isso, proclamar esta verdade hoje. A diferença que deve haver entre a igreja e o mundo. É moda, é teologicamente elegante, bonito, diluir as fronteiras que separa a igreja do mundo, tornar essas fronteiras obscuras. O mundo vai entrando dentro da igreja, a igreja vai se aproximando e tomando algumas coisas do mundo. Meus irmãos, nós precisamos colocar e marcar firme esta fronteira. Que comunhão há entre luz e trevas? Não há, não pode haver. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, bom senso, equilíbrio, conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos demarcar estas fronteiras e sermos o que devíamos ser. A partir do momento que nós começamos a nos misturar, então, enfraquece o nosso testemunho, enfraquece a mensagem. Romanos 12:2, né? Não se conformem com este mundo, não vos conformeis, não se conformem com os padrões e costumes do mundo, não estejam confortáveis, não se amoldem, mas sejam transformados pela renovação das suas mentes, para que você conheça, experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, não estejam moldados ao mundo, não estejam confortáveis neste mundo, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O que o mundo tem não serve. Os seus padrões, os seus costumes, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não pode fazer parte, ouvindo e participando, como tem sido útil para mim estudar e preparar e pesquisar dessas coisas, ler, né? Tem sido muito proveitoso. Então,
Nós vamos pensar um pouquinho nesta afirmação, uma afirmação muito clara da parte do Senhor Jesus Cristo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Bom, o sal é uma manifestação externa do nosso testemunho. A conduta cristã, o caráter, a ética, visível através da nossa vida prática, através do fruto dos nossos lábios. Mais uma vez, irmãos, à medida que nós estudamos e à medida que nós expomos estas verdades, condenamos a nós mesmos em muitas atitudes, porque todas as vezes que nós não agimos em conformidade com o caráter cristão, nós contribuímos para a degradação, para a degeneração, para a corrupção, e não para que esta corrupção seja detida, né, em seu avanço. Agora, à medida que nós permitimos o Espírito Santo de viver, de comandar a nossa vida, nós vamos, sim, mostrar mais e mais uma diferença na nossa vida cotidiana, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa maneira de lidar, no amor a Deus, acima de todas as coisas, no amor ao próximo, nas boas obras e assim por diante. Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se já recebemos esta nova vida, se ela é real em nós, andemos segundo a nova vida real que Deus nos deu. Então, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25. O mundo vai de mal a pior. 2 Timóteo 3:13, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O mundo, a sociedade em que nós vivemos, e nós estamos vivendo dias em que essa maldade, que o pecado, a imoralidade, os desejos desenfreados da carne, parece que avançam de uma maneira que nós não imaginávamos. Esta é a verdade, nós não pensávamos que a podridão, que a degeneração poderia acontecer de maneira tão rápida. E mais uma vez, meus irmãos, nós nos condenamos, porque se era o nosso papel procurar impedir esta decomposição, e ela acontece de maneira tão rápida nos nossos dias, nós seremos responsabilizados como igreja. Entende? Era nosso papel. Era nossa responsabilidade. E nós precisamos aqui reconhecer diante do Senhor a nossa falta. E procurar, Senhor, mostra então o caminho, ajuda-nos. Tem compaixão de nós, dá-nos direção, dá-nos instrução. Talvez uma das coisas que nós podemos dizer que traz esse resultado é que nós deixamos de denunciar o pecado na pregação do Evangelho. Nós temos pregado o Evangelho, mas deixamos de denunciar o pecado, de dizer o que é decomposição, degeneração, o que é pecado, o que mata. Talvez procurando ser mais amáveis, mais receptíveis. A nossa mensagem se tornou um pouco mais agradável aos ouvidos daquele que está morto em ofensas e pecados, e ele está em decomposição moral e espiritual, e nós estamos deixando de salgar. O sal deveria ser esfregado na carne para que ele pudesse não permitir a decomposição.
e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de acusação, mas eu estou diante do meu Deus, reconhecendo a nossa falta, meus irmãos, como igreja, como filhos, na nossa responsabilidade de impedir a decomposição do mundo moral e espiritual. Com muito amor, com muita compaixão, nós precisamos ser mais enfáticos na pregação do Evangelho e denunciar o pecado, ao mesmo tempo que proclamamos Cristo e o sacrifício que ele realizou ali na cruz do Calvário. Que Deus nos dê essa coragem que é preciso, ousadia, intrepidez, para que o amor de Deus derramado em nossos corações nos faça, de fato, socorrer os homens e não simplesmente deixá-los ali confortáveis, ouvindo uma mensagem que não vai impedir a corrupção. Assim, a igreja tem este poder de adiar, de retardar esta deterioração, esta corrupção, esta podridão. A igreja é a instituição mais poderosa, ainda que Deus permitiu outras instituições, né? O Estado, com o seu poder de criar leis e de se fazer cumprir as leis, mas nós sabemos, a política está corrompida, ainda que os líderes deste mundo ali estão, porque Deus assim permitiu, mas a instituição, o ser vivo, né? Porque a igreja é vida, é corpo de Cristo, que tem este poder de resistir, de coibir a corrupção dentro da sociedade que está cheia de pecado, é a igreja, é o povo de Deus. Redimidos, regenerados, justificados. Um certo pregador comentou que os cristãos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Então, o Filho de Deus, ele foi chamado a ser um purificador moral, né? O mundo tem um padrão muito baixo e, claro, até inexistente, né? Eu penso que esse deveria ser um grande incentivo para nós, como cristãos. O mundo nos odeia, o mundo nos persegue, e nós podemos ser bênção para este mundo. Somos o sal da terra. Temos este privilégio de anunciar, de pregar as boas novas e de preservar este mundo da corrupção total. Ainda que às vezes nos desanimamos, né, por sermos tão poucos e tão fracos, nós precisamos lembrar que a nossa força vem, de fato, do Senhor. E nós devemos descansar no Senhor e usar os métodos que o Senhor nos ensinou. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. O Senhor escolheu, Deus escolheu a loucura da pregação para salvar aqueles que creem. Nós possamos nos dedicar, e como eu já tenho mencionado, e que nesta pregação possamos, além de anunciar Cristo e este crucificado, possamos também denunciar o pecado na vida dos homens. Assim como João Batista fez na vida de Herodes, e isso lhe custou a sua própria vida. Denunciando o pecado e apresentando Cristo Jesus, o Salvador. Assim nós vamos retardar esta decomposição. Sendo verdadeiramente o sal da terra, o nosso trabalho é silencioso, né? Como o sal,
um pouquinho de sal, ele se propaga em todo aquele alimento. E ali, o sal em si não é visível, mas o sabor é contagiante muitas vezes, né? E pensando nessa questão do sabor, nós podemos considerar assim, esperando que Cristo cresça sempre, como disse o próprio João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Nós podemos dizer que a doutrina do Evangelho é como o sal, né? A mensagem do Evangelho ela pode percorrer grandes distâncias, de maneira até imperceptível, mas de maneira irresistível. A mensagem do Evangelho é viva e poderosa. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, não há necessidade de tanta coisa. Apenas prega a palavra. Prega a palavra. Isso deveria estar nos púlpitos das nossas igrejas, estampado, para que aquele que sobe naquele lugar para anunciar possa ler esta ordem: prega a palavra. Prega a palavra. Denuncia o pecado. Apresenta o Salvador. Conta ao mundo as boas novas do Evangelho. O Evangelho, ele purifica, ele dá sabor, esperança, alegria, paz, né? Ele conserva o homem da corrupção, da condenação eterna. Qualquer outro conhecimento não vai realizar a função que a palavra de Deus pode realizar. Qualquer outro conhecimento é sem sabor, é ineficaz. Sem Cristo, sem o Evangelho, nada somos, nada podemos fazer. Vamos avançar, que o nosso tempo não para. Infelizmente, o tempo corre. O bom sal. Irmão, se nós fôssemos como nós deveríamos ser, como seríamos? Alguém escreveu também que sem o sal, a vida humana não se mantém. Sem a igreja, o mundo está perdido. Sem os salvos, o mundo está condenado. Somos, de fato, este testemunho da graça salvadora de Deus que se revela a todos os homens. Então, como nós seríamos se fôssemos o sal que devemos ser? Temperados com a graça de Deus. Pensamentos, gestos, palavras, ações, preferências, atitudes, escolhas, tudo estaria pautado na graça, no conhecimento, né? Esta expressão, vós sois o sal da terra, ela pode sugerir uma obra divina. É Deus agindo em nós. É Deus trabalhando, né? Marcos 9:50 diz, bom é o sal, tende sal em vós mesmos. Mais uma vez, sugerindo esta obra divina, Deus agindo. Meus irmãos, a mesma graça que nos salvou, pela graça sois salvos por meio da fé, é a graça que nos mantém. É a graça que nos mantém em pé, como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Tende sal em vós mesmos. A vossa palavra seja sempre temperada com sal. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Paulo aqui está sugerindo que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tirará coisas boas. O poder divino dentro de nós. As nossas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal. Palavras de verdade. Nós nunca devemos diminuir a verdade. Palavras de verdade, mas temperadas com sal. Para que saibais como vos convém responder a cada um.
se fôssemos o sal que deveríamos ser, estaríamos temperados com o sal da graça de Deus. E o que devemos ser para os outros? Não simplesmente ser bons, dirigidos, instruídos por Deus, mas fazer o bem. O ministério das boas obras, o privilégio das boas obras, o sacrifício das boas obras. 2 Tessalonicenses 3:13, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Como sal, nós devemos fazer o bem, conquistar um lugar no coração e na mente das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes, denunciando o pecado. O sábio é repreendido e vai te amar. O tolo, diz Provérbios, esse vai te odiar. Mas não denunciar é deixar com que aquela pessoa siga um caminho que nós sabemos o fim e nós seremos cobrados. Se eu disser ao ímpio que ele morrerá nos seus pecados e você não falar, diz o Senhor, eu vou cobrar de você. Mas se você falar e ele não te ouvir, então, assim como sal, nós devemos fazer o bem, demonstrar o nosso amor, o nosso cuidado, levando uma mensagem, socorrendo em todas as necessidades. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os nossos interesses, os nossos planos, os nossos desejos ficam em segundo plano, ficam em segundo lugar. A prioridade é sermos sal. A prioridade é sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. A prioridade é o reino. A prioridade é a obra de Deus. A prioridade é a igreja. Infelizmente, isso tem se perdido também de maneira que nós possamos colocar Cristo no trono mais uma vez, que nós possamos entronizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo, irmãos, que todas as demais coisas o Senhor há de agir segundo a sua vontade. O mundo, ele vive, ele dorme, ele está morto na ignorância, na maldade, no pecado. É um amontoado de coisas que não tem graça, que não tem sabor, que não tem vida, apodrecendo, decompondo-se. Que Deus nos ajude a sermos transformados no sal e no tempero do evangelho, da graça, do favor de Deus para com os homens. Como devemos esperar ser usados? E aqui eu penso que há algo importante aqui. Nós não devemos, irmãos, ficar amontoados. Nós não devemos nos aglomerar num lugar só. Aqui a verdade é simples e todos nós sabemos. Recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. As novas igrejas deveriam estar sendo plantadas com alegria. Quando surge uma nova igreja local, dentro da vontade do Senhor, que prega o evangelho, que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, nós devemos nos alegrar. Há tanto campo. Nós precisamos sair, nós precisamos nos espalhar, nós precisamos não construir um império, uma igreja tão forte, tão numerosa. Nós precisamos amar missões, desafiar jovens ao campo missionário. O sal precisa ser espalhado. Você nunca toma um pedaço de carne para salgar e para impedir a corrupção. Você joga um pouquinho de sal ali no meio só. Ali o meio vai ficar, mas o resto vai apodrecer e não vai adiantar nada. Você salga toda ela.
Quantas coisas carecem do nosso cuidado. Eu queria trazer aqui algumas informações nesse momento que eu trouxe de um irmão, num artigo que ele escreveu. Há no mundo, hoje, 2.227 povos não alcançados pelo Evangelho. Ainda 4.000 povos sem uma igreja forte o suficiente para alcançar a sua própria etnia, seu próprio povo. No norte da África e do Oriente Médio, há bolsões, lugares com até uma equipe de missionários para cada 3 milhões de habitantes. Uma equipe para cada 3 milhões de habitantes. Há mais de 3.000 línguas sem a palavra de Deus traduzidas no seu próprio idioma. 1 bilhão de pessoas que não sabem ler ou escrever. Quer dizer, mesmo que tivesse a palavra de Deus traduzida na sua língua, no seu idioma, não adiantava. Precisava de alguém para proclamar, para falar, para ensinar, né? Não leriam a palavra de Deus se tivessem ela nas suas mãos. No Brasil, no nosso país, nós temos 103 tribos indígenas sem a presença missionária. E nós sabemos, meus irmãos, que há lugares onde a pobreza é tão grande, né? Ele chama aqui de guetos sociais, bem perto de nós, à espera de alguém que se levante e seja ali sal e luz. A necessidade é imensa. A nossa responsabilidade é imensa. E a pergunta é: somos sal e luz? E se não salgar? E se não brilhar? Para que servimos nós? Eu quero só mencionar, porque o tempo, infelizmente, já se foi. O sal que perdeu o seu sabor. A eficácia do sal aqui, ela é condicional, né? Ele tem que conservar a sua capacidade de salgar. Nós sabemos que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, né? Eu não entendo muito de química, mas pesquisei, é um produto químico estável. Não é instável, é estável. Resiste a muitas coisas. Mas ele pode ser contaminado com impurezas. Assim ele se torna inútil. Em Cristo nós somos fortes. Mas nós podemos ser contaminados por impurezas. Nós sofremos aqui o mesmo perigo que o sal. O sal que perde a sua propriedade de salgar, ele não serve nem para adubo. Nem para adubo, nem para fertilizante. E assim como o sal pode perder a sua capacidade de salgar, o Senhor está dizendo, olha, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Esse sal, ele é irrecuperável. Irrecuperável. Como se restaurar o sabor? O sal pode ser, irmãos, remédio para uma comida sem sabor. Para um mundo em corrupção. Mas não existe remédio para um sal insípido. Um sal que não pode salgar mais. Para nada
mais presta, senão para ser lançado e ser pisado pelos homens. Tendo esta função tão importante de sermos sal, o sal da terra, se nós falharmos em exibir esta realidade, em exibir o caráter, a ética cristã, o caráter espiritual que Deus espera de nós, se nós não vivemos os termos do discipulado ou das bem-aventuranças apresentados ali no começo do Sermão do Monte, o nosso testemunho será pisado pelos homens. É fato. Tudo o que nós temos para negociar com o mundo e resgatar almas da condenação é o nosso caráter. É o poder de Deus em nós produzindo fruto do Espírito Santo e desenvolvendo em nós dons espirituais. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Um alerta, meus irmãos, para nós. Uma vez insípido, para nada mais presta. Eu não preciso aqui trazer exemplos para nós conhecemos. Quantos saíram, usando uma metáfora aqui, quantos saíram do Egito e estão morrendo no deserto? Poderia ser, mas não foi. Poderia ser luz, poderia ser sal, poderia ser um irmão, uma irmã que ia transformar a bênção, poderia ser, mas não foi nada. Foi pisado pelos homens. Ainda Gálatas 6 e 8, para nós terminarmos. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Não terá o efeito de preservar. Pelo contrário, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Meus irmãos, que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de sermos sal neste mundo. E como sal, para preservar este mundo da sua corrupção, nós precisamos estar impregnados, espalhados, denunciando o pecado, proclamando o evangelho, sacrificando a nós mesmos, gastando e nos deixando gastar por amor a Cristo, por amor ao evangelho, por amor às almas. Numa atitude diferente da do mundo, contrária. Não amando o mundo e nem as coisas que há no mundo, mas pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Mais uma vez, eu quero confessar que provavelmente não tenho sido sal que eu deveria ser. E assim, peço desculpa aos irmãos da igreja local aqui, à minha família, mas como a palavra de Deus renova, como a palavra de Deus chacoalha o coração daqueles que temem a Deus, daqueles que entendem que este mundo é vaidade. Que nós possamos, irmãos, assumir um compromisso de sermos o que devemos ser. Se Deus permitir, ano que vem, nós vamos retomar estas aulas sobre ética cristã, pensando na luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar com os irmãos durante todo esse ano. Para mim, uma honra, um privilégio realmente poder ocupar este lugar e compartilhar com os irmãos
estas verdades preciosas da palavra de Deus. Muito obrigado.